aparece uma mensagem aí. E, olha lá, está sendo gravado. E agora nós vamos compartilhar, então, a nossa tela, o desktop. Já está aberto aqui no PowerPoint? Beleza. Se eu não perceber e entrar mais algum colega aí vocês me avisem, por Tudo bem? favor? Pode deixar. Beleza. Tá bom. Inclusive, se chegar o coordenador, diretor, alguém aí também, eu não consigo perceber, porque muitas vezes aparece para vocês, não aparece para a gente. Aí dá um toque que eu dou licença se eu estiver falando para a pessoa se comunicar com vocês, com a gente também, tá? Tranquilo. Obrigado. Então, olha, nós já tínhamos começado, né, Rondinelli, na importância da manutenção na aula passada. Eu ia só terminar os slides dessa apresentação para começar outra, mas se você permitir, como o Gustavo está chegando aí, e ele não viu ainda esse sistema de aula, aí eu já passo para ele também. Tudo bem de fazer uma Não, revisão aí? pode fazer, professor, tranquilo. Obrigado. Então, olha, vamos lá mostrar ele desde o início. Tá vendo bem aí, Gustavo? Tô sim, professor. Legal. Então, olha, nós vamos falar um pouquinho, todas as aulas a gente tem falado um tópico, né, sobre a manutenção eletroeletrônica. Então, hoje a gente vai estar falando, ou terminando de falar, porque eu já tinha começado na aula passada, da importância dessa manutenção eletroeletrônica. Então, aí tem alguns itens que são essenciais. Então, mesmo que uma hora tivesse, sei lá, uma pergunta, tal, nunca precisa falar todos os itens, mas pelo menos uma parte deles. Mas mais importante que isso, como a prova já foi dada e aí não caiu a pergunta sobre isso, é importante guardar para a vida prática. Porque vocês vão ser aí futuros chefes, líderes de células, cargos de liderança, e aí é muito importante que se tenha uma visão, né, de tudo isso para fazer essa aplicação prática. Então, ó, o setor de manutenção na empresa, quem trabalha nele, inclusive, se não viu a sua importância, tem que se valorizar como profissional, como setor essencial ao funcionamento da empresa também, enfim, conscientizar as próprias pessoas envolvidas no processo de manutenção. Então, quebrar o gelo com os operadores das máquinas, para que eles ganhem a confiança de vocês, para que eles coloquem vocês a par em relação à necessidade de manutenção e ao funcionamento da máquina, alguma informação que eles passem que seja importante, que defina a atuação muitas vezes de vocês em menor prazo, né, no serviço de manutenção, ajudando também a empresa. O envolvimento das escalas superiores da empresa também é muito importante relativo à manutenção. Para que isso aconteça, nós temos aí sempre que buscar fazer o cumprimento dos cronogramas de fabricação. Então, como que o pessoal da manutenção ajuda? Não permitindo a máquina quebrar. E se porventura a máquina quebrar, o que que acontece? Tem que estar lá pronto para poder atuar. As peças-chave tem que estar no almoxarifado, tem que estar de reserva. Enfim, se eu atrasar a manutenção e essa máquina for uma máquina essencial à fabricação de um determinado produto, onde eu tenho um contrato a ser cumprido com uma empresa, com terceiros, infelizmente o cronograma não vai ser cumprido, porque faltou a manutenção, faltou a máquina funcionar. E aí o que vai acontecer? A empresa vai incorrer em sérios problemas, inclusive multas altas, altíssimas muitas vezes, e que já aconteceu, eu comentei na aula anterior, houve quebra de empresas por causa desse entrave, né? E dessa consequência dessas multas. Muitas vezes não se compreende quem processa a empresa. Por que que não compreende? Porque ela depende de outros. Muitas vezes ela é processada, então ela processa também, né? Aciona juridicamente. E aí é uma bola de neve. Então a gente tem que dar uma atenção especial para a manutenção não falhar. E para isso algumas técnicas nós já passamos. Da manutenção não só a corretiva, né, que é a imediata, mas a preventiva, a preditiva, nós falamos da TPM também, manutenção da produção total, enfim, é importante cumprir os cronogramas. Outras coisas, obter também os produtos de qualidade, porque se eu relaxar na manutenção
e deixar as máquinas começarem a funcionar fora do padrão, né, fora das tolerâncias pré-estabelecidas, o que vai acontecer? Vão começar a sair peças diferentes, peças acima da possibilidade mínima de tolerância. E aí eu tenho, então, produtos sem a qualidade necessária. Então, aqui é o inverso, né? A importância da manutenção é para obter esses produtos com extrema qualidade. Se diminuir também o custo da produção. Porque nós estudamos na aula anterior, Gustavo, com certeza o Rondinelli deve estar lembrando disso, que quando acontece um problema de manutenção, você vai perder as peças que você vai estar colocando na máquina. Muitas vezes você depende de terceiros, outras vezes demora porque tem que se importar uma peça ou outra, e você está pagando um técnico naquele momento, né? Ou uma equipe. Então, o que acontece? O produto final, o custo dele vai ser embutido, porque o dinheiro não aparece do nada, vai ser embutido no custo final da produção, o custo da manutenção, daquelas horas perdidas ali para manutenção, do pagamento daqueles funcionários, né, da reposição de tais peças. Então, o custo da produção, você só consegue diminuir ele para permitir uma competitividade no mercado quando você tem uma manutenção de qualidade. Porque você já pensou, quebra a máquina hoje, perco um tempão, estou pagando o funcionário, não arrumou direito, é incompetente. Amanhã a máquina quebra de novo, incorre nos mesmos problemas de hoje. O que vai acontecer? O custo vai se tornar tão elevado, porque ele tem que ser repassado para o produto final, que a possibilidade dele estar repassando esse preço para o produto e ter quem se interesse pelo produto dele se torna inviável. Então, é um problema de grande monta. Então, a diminuição dos custos da produção ela é essencial no que tange a importância da manutenção. Aumentar a competitividade, eu já comentei anteriormente, mas se todos os itens forem contemplados, com certeza você vai ter mercado, vai ter alguém interessado no seu produto. Você já pensou alguém esperando o seu produto? Você fala, não, aguarda mais um pouco, não dá para mim cumprir a data pré-estabelecida porque tem uma máquina quebrada e está me dando dor de cabeça. Ele fala, opa, aí eu incorro num problema muito grave. E se ele não consegue cumprir esse prazo? Pensa o cliente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sair a campo depois procurando um concorrente que não incorra nessa sua falha, né? Depois, manter a fidelidade com os clientes. Da mesma forma, essa fidelidade dos clientes é o quê? Ter os preços bons, né? A entrega nunca atrasar e a qualidade do produto. Então, também os itens anteriores influenciam nesse item. Conquistar novos clientes. Uma boa parte dos clientes, na maioria dos ramos de atuação das atividades, eles advêm através de indicações. Então, principalmente empresas, né, grandes que fazem pesquisa, que não vão chegar junto da sua empresa de qualquer forma. Então, a conquista desses clientes ela é necessária até pelo motivo da rotatividade. Então, você perde clientes com o passar dos tempos. É muito difícil iniciar uma empresa, terminar as suas atividades e ter sempre a fidelidade desses clientes. Então, você tem que ir conquistando esses clientes para compensar eventuais perdas. Reduzir também as perdas de matéria-prima, da energia, porque se você precisou fazer a manutenção, precisou repor peças, provavelmente parou um processo, então, dependendo da matéria-prima, imagina uma pasta, por exemplo, quente, você vai perder material. E aí, então, um corte de um determinado artigo, cortou antes do tempo porque parou, deixou de cortar, sujou de graxa, alguma perda acaba tendo. Então, nós temos que reduzir as perdas de matéria-prima, consequentemente da energia, porque você sabe que todo motor ele tem uma curva de funcionamento, e a curva, quando você inicia o funcionamento das máquinas, a curva indica o pico máximo, ou seja, é um curto-circuito para o motor quando eu ligo a alimentação, né?
é porque até então não existe campo eletromagnético, existe um curto de fios, né? Uma baixíssima resistência, e a partir daí, então, ele começa a funcionar normalmente. Agora, se eu tenho que desligar a máquina para fazer a manutenção, ligo, depois incorre no outro problema, desligo, ligo, eu estou dando picos de energia excessivos, então, consequentemente, vai aumentar. Então, eu tenho um problema da matéria-prima e da energia também. Então, se eu tenho uma boa manutenção, eu não tenho essa perda. Competir com igualdade de condições no mercado interno e externo. Então, normalmente, existe uma margem em que os fabricantes de determinados produtos concorrem entre si, uma margem que eu digo financeira, né? Se você incorrer numa possibilidade de diversas manutenções na mesma máquina, pagando as peças, pagando o salário de quem está fazendo manutenção, atrasando, tendo as dores de cabeça com as reclamações do não cumprimento de contrato, vai acontecer o quê? Você não vai ficar desigual para menor em relação às condições de se competir, tanto no mercado interno como externo. Praticamente vai ser, como diz o ditado, uma carta fora do baralho. Para que isso não aconteça, as condições anteriores elas devem ser respeitadas. Gustavo, por aí você conseguiu entender? Sim, professor. Beleza? E o Rondinelli, nem preciso comentar, né, Rondinelli? Você tinha participado ativamente na aula passada, tinha Não, entendido, essa beleza? parte eu já tinha participado. O João Tranquilo. chegou aí. Chegou? Ô, João, tudo bem? Tudo bom? Ok, uma boa noite para você. Eu Opa, estou revisando, viu, o conteúdo que eu já tinha passado, porque na aula passada era mais o Rondinelli que ficou atento aí. Então ele permitiu eu estar repassando. Hoje o Gustavo está junto com a gente, então eu estou passando e você também estava ausente, fica para vocês dois também, tá bom? beleza. Aula passada. Ah, eu não tava. Verdade, Você né? acho que esteve junto dos outros professores. Para nós não foi possível chegar a tempo, né? Mas você acaba vendo aí. Eu tento ir mais rápido, assim, dar uma visão legal para o Rondinelli poder não ficar tão enfadonho, né? E mais para que vocês acompanhem também, beleza? Tá, já. Beleza. Ok? Então, Pra mim, olha, tranquilo, pode repetir, não tem problema não, pessoal. obrigado. A gente está falando da importância da manutenção, João. E a única o único slide que eu apresentei foi esse aqui, ó, dizendo que tem que cumprir prazo, que tem que fazer produto com qualidade, né? Que não pode ficar quebrando a máquina, porque a manutenção ela é incorporada no custo da produção do produto. Então, se você ficar pagando o técnico, ficar pagando as peças novas de reposição, ou seja, a máquina der problema para manutenção, você vai ter um preço do produto muito caro. E aí vai ter uma série de problemas, porque a concorrência vai se aproveitar disso, ela vende dela mais barato, então você vai perder clientes, né? Você não vai ter a fidelidade, você não vai estar conquistando novos clientes, porque você conquista novos clientes com a indicação. Então, quem já está tendo prejuízo não vai indicar para o outro, não vai dizer aquela empresa é boa, e também reduzir as perdas de matéria-prima e energia, por causa que os motores eles dão um pico, né, de energia elétrica, consome muito quando as máquinas são ligadas e depois há uma estabilidade de funcionamento. Se ficar quebrando a máquina, você tem que desligar e religar novamente. Às vezes, em uma única máquina, você tem diversos motores, então o consumo de energia elétrica aumenta bastante. E existem processos em que a matéria-prima, uma vez perdida durante o processo, você tem que jogar fora, ela não é aproveitada. Então, nós temos que pensar na manutenção sendo ideal no sentido de reduzir as perdas de matéria-prima e da energia também, e competir com igualdade de condições no mercado interno e externo. Você vai só conseguir isso aí se você, na verdade, seguir à risca todos os itens anteriores sendo trabalhados com a máxima qualidade. Bom, depois que eu comentei isso aí você chegou, João, o Gustavo já tinha ouvido tudo isso, aí eu passei para dois. Beleza. Aí, oi? Beleza. Ok. Aí, então, a importância, se uma máquina tiver sem manutenção, vai ter prejuízos, é lógico. E ela vai ter prejuízo porque deu defeito, quebrou alguma coisa, e aí, então,
a gente não pode deixar de forma alguma sem manutenção uma máquina, um equipamento. Primeira coisa que a gente tem de problema, diminuição ou interrupção da produção. Então, às vezes, a gente incorre num momento acirrado, num momento preciso de terminar a produção, acabou o seu tempo necessário, você tem que entregar no limite. Quantas e quantas vezes eu não vi o pessoal da empresa correndo, desesperado, um cobrando o outro, porque ocorreu algum problema, desde máquina quebrada e outros também, e acaba atrasando o processo. Então, é normal isso, ou deveria ser até normal um tempo atrás, mas para que sua empresa ela se mantenha no mercado, isso não pode estar acontecendo. E a gente está imaginando que todos vocês estejam fazendo parte, né, pela formação, num departamento de manutenção da empresa. Vocês podem atuar na manutenção ou não, mas se atuar na manutenção, já estão sabendo, é o pior caso. Mas se não atuarem na manutenção, com os cargos de lideranças, de chefias, também devem estar de forma consciente para não incorrer em outros problemas, inclusive no prejuízo da própria atividade, né? Muitas vezes a gente tem funcionários sendo dispensados, né? Entre aspas, por incompetência, não é bem assim, mas seria isso, né? Porque alguém que os dispensou imaginou dessa forma. Por quê? Porque a manutenção não funcionou direito, porque a máquina parou muitas vezes, etc, etc. Então, vai incorrer também no atraso das entregas, nós já tínhamos falado no item anterior, que seria o cronograma, perda financeira, porque muitas vezes você tem um contrato e o cliente, devido aos problemas que tem, que você se justifica ele vê que está faltando 2 dias para terminar a produção e a empresa está com dificuldade. Então, ele torce para que, é um jogo, né? Ele torce para que isso não se dê, para que não se termine a produção no tempo hábil, porque dessa forma ele pode, dependendo do contrato, ou desistir do negócio se ele achou um mais interessante, mais barato nesse meio tempo, depois de ter contratado a empresa, ou então ele está bem equiparado, né, num aparato jurídico pronto para que advogados ajam e que ele lucre com isso. Então, infelizmente, tem essas coisas. Ele lucre com essa empresa que acabou tendo problema. A empresa já teve o problema da produção, não conseguiu entregar no momento premeditado. E também, muitas vezes, tem uma ação judicial, que, dependendo da ação, ela é definitiva para poder essa empresa estar se mantendo ou não no mercado competitivo aí. A possibilidade de defeitos de fabricação. Então, muitas vezes, muitas máquinas, elas necessitam de ajustes de tempo em tempo. Tem muita gente ganhando dinheiro, por exemplo, fazendo manutenções nas empresas, fazendo uma manutenção preventiva, realizando determinados tipos de ajustes, entendeu? Você tem um ajuste, por exemplo, que seria difícil, teria que desmontar toda uma máquina, tal, mas o sujeito ele bola um sistema onde ele vai com uma caixinha pronta, com algumas garrinhas jacaré tal, e liga ali na máquina em determinados pontos, e ele faz uma compensação, um ajuste por ali. Isso existe também. Muitas vezes o instrumentista sabe bem disso, né? Então evita uma série de transtornos, de tempo de parada, de tempo de manutenção. Se o França tivesse aí com a gente, talvez ele tivesse algum, algum exemplo disso que eu estou falando. Você não tem, né, Rondinelli? Não, professor. Dessas Ok, máquinas que nós tem lá na empresa dele, as minhas são diferentes. entendi. Normalmente seriam máquinas grandes, onde de tempo em tempo o produto começa a sair fora da tolerância. Aí você tem que fazer um ajuste, uma compensação. Muitas vezes esse ajuste ele é eletrônico. Então o pessoal utiliza uma ponte como fosse uma ponte de diodos, só que é uma ponte diferente, com outros componentes, mais simples, não é nem transistorizada, chamada ponte de Wheatstone. Se for uma ponte capacitiva, é chamada ponte de Wien. E tem outros tipos de pontes também. Essas pontes a gente acaba interligando o circuito dela no circuito da máquina para fazer certos ajustes aí.
Então, tem também a insatisfação dos clientes, porque se atrasou uma vez, vai pedir desculpa, às vezes ele até aceita, não incorre em problema nenhum, ele recebe, faz o acerto, mas você não sabe, ele já está de olho em alguém da concorrência que possa satisfazê-lo sem o susto que ele tomou, e muitas vezes, nessa procura, ele acaba encontrando preços mais satisfatórios e outras vantagens, né? No mercado da concorrência tem muito disso, né? Veladamente, as empresas acabam oferecendo vantagens, né? Para você estar mudando de, de possibilidade de manter aquele produto com você. Vou falar uma coisa para vocês, é capaz de vocês concordarem comigo. No ramo de telecomunicações, quem mora aqui no ABC, nós tínhamos até pouco tempo aí uma concorrência muito gigante entre a própria Vivo, né? E a aquela outra Claro. GVT, não é? Uhum. A NET e a Vivo concorrendo. Lembram disso? Lembro. Então, passava aí colocando papel de promoção, depois eles arrumaram pessoas que deixavam contato, telefone, ofereciam o tal do 3 em 1, que era, né, a TV lá com filmes, o telefone e a internet, quando não outras coisas, eram os pacotes, enfim, empurrando produtos, né? E, na verdade, eu não sei se continua, eu não tenho visto isso aí mais recentemente. Mas é um tipo de concorrência, né? E não pode dizer que é tão desleal assim, é uma realidade que a gente acaba vendo. Existe um livro que chama Cartéis e Desnacionalização. Ele fala como que muitas empresas trabalham nesse sistema da concorrência velada, escondida. Entendeu? Então, uma das técnicas é o dumping, né? Então, eles acabam muitas vezes estudando a empresa concorrente, oferecendo preços abaixo do mercado, mesmo tomando prejuízo, acreditem, mesmo tomando prejuízo por um certo período, porque eles sabem que aquela concorrente vai quebrar. E dessa forma, eles colocam o quê? Eles colocam o preço deles depois acima do preço que era vendido anteriormente, por um período, para compensar aquele período que eles abaixaram no produto deles para quebrar a concorrência. Já ouviram falar nisso? Já, eu já. E hoje É em o dia mais tá tem, assim, né? né? Então, mas de maneira formal, muitas vezes a gente não vê. Olha só, de maneira formal, o exemplo que eu vou dar para vocês, que era, acho que se chamava Miho, o nome do alemão que escreveu esse livro, Cartéis aí e Desnacionalização. Inclusive, esse livro ele foi recolhido depois, né? É, ele contava claramente, estudando os sistemas de concorrências desleais no Brasil, e mostrava empresas que uma quebrou a outra. Então, de aviação, Varig Vasp, de água, Águas Lindóia, Águas Minalba. Enfim, ele vinha contando empresas, inclusive automotivas, uma série, né? Vocês lembram da Gurgel e de outras, uma série de relatos, e ele colocava números, ele colocava uma maneira de formalizar tudo isso daí. Então, por um lado, é interessante, né, a gente ver isso de maneira formal, quem está de fora do processo, mas quem está dentro do processo e vê que foi passado para trás, né, de uma forma muitas vezes desleal assim, até bancos, a concorrência entre bancos gigantescos aí no mercado. Aí, infelizmente, isso acontece, né? E tem que se precaver. E aí, na filosofia oriental, ela diz que tudo começa de dentro para fora, né? Desde você, para mudar o mundo, né? Você tem que começar com pequenas atitudes de dentro de você, você fazendo, para depois cobrar o próximo, para depois cobrar a família, a empresa, etc. Como há empresas também que possuem essa filosofia. Então, para se manter no mercado,
não é nada fácil, né? Então, a perda do mercado, se você pensar nessa possibilidade da filosofia oriental, é de dentro para fora, né? Sendo de dentro para fora, significa pequenas atitudes, pequenos atos. Então, quem participou de 2 aulas anteriores, que nós falamos do 5S, né? A gente tinha falado do 5S, técnica japonesa, que foi aplicada na TPM. A gente via aí que eram pequenas coisas que se fazia, né? Organização, limpeza, etc., que faziam a diferença. Então, a manutenção como um todo, ela é um setor menor da empresa, mas devido a essa importância que a gente está mostrando, ela pode ser o diferencial para que a empresa chegue lá na frente. Rondinelli, você viu que eu contei essa história aí do dumping, né, dessa concorrência dessas empresas? Isso eu não tinha comentado na aula anterior, então é um complemento aí também, né? Se torna interessante. Sim. Ok, vamos para frente então. A gente vai falar agora em serviços periódicos de manutenção, monitoramento, né, das partes das máquinas sujeitas a maiores desgastes. Então, tem que ficar de olho, né? Muitas vezes o operador ele percebe o desgaste de um rolamento, a falta de lubrificação, né? Um mancal já gasto e assim por diante. Então, fazer os ajustes, trocar esses componentes em período pré-determinados, eles podem ser muitas vezes relativos, inclusive ao pessoal da própria manutenção, ou existem, então, empresas que o pessoal da manutenção delega para operadores, assim dito, responsáveis, né? Por exemplo, em uma das técnicas de manutenção, a TPM, ela pede que haja essa integração, né? De cima para baixo, desde a presidência, a direção, vai descendo os níveis de chefia, tal, até os líderes de célula, e esses conscientizando todos sua equipe, mas também os operadores. Então, a coisa, na teoria, é bem funcional. Na prática, nós já comentamos anteriormente que devido a cobranças de produção e outras, muitas vezes não é bem assim. Vai depender da empresa, né? Também o exame dos componentes antes do término das suas garantias, né? Então, isso tudo é muito importante. Nós já vimos no meio da eletrônica, eu já tive, eu juntava muito isso quando eu tinha oficina de manutenção eletrônica, assistência técnica autorizada, era chip que vinha marcado, ou carimbado, um determinado número, e o chip estava bom, mas ele era um número que não tinha nada a ver. A gente conseguia descobrir isso. Então, um CI, né, um chip, um circuito integrado, com numeração errada. Um diodo, onde a faixinha que indica o terminal do catodo vem errada por causa da fabricação. O diodo está bom, mas ele tem que ser ligado ao contrário no circuito. Então, ele é vendido para as lojinhas, né, lojinhas entre aspas, lojas de bairro e tudo mais, material que deveria ter sido jogado fora, se não foi, né? Não deveria estar no mercado para poder apresentar qualidade, mas ele é revendido, ele é bom e funciona. Devido ao preço ser convidativo, muitos acabam adquirindo. Então, resistores fora da tolerância, tudo isso são por causa de ajustes, se perdeu a qualidade e acabaram escapando indo para o mercado de trabalho, para o mercado de negócios aí. Então, tudo isso, infelizmente, pode macular a empresa, tá? Replanejar se necessário, né? O programa de prevenção. Então, você tem ali a manutenção preventiva, né? E você tem períodos aí periódicos para estar fazendo isso, né? Você tem momentos, né, para estar fazendo isso. Então, de repente, você tinha ali uma atividade que deveria ser analisada uma vez por mês. De repente, por algum motivo ali nas reuniões, vocês da manutenção verificaram que se deveria diminuir esse período. Então, um relatório, por exemplo, do operador, que era feito a cada mês, vai ter que ser feito a cada 15 dias. Então, há essas possibilidades. E quem determina são sempre o próprio pessoal da manutenção. Fazer um replanejamento, se necessário, né, no programa de prevenção, que é o que eu tinha comentado, e testar os componentes elétricos e eletrônicos. Isso também eu comentei na aula passada,
Eu trabalhava na Marvel um período na indústria, e aí havia, quando se chegava os componentes comprados de fora, antes de serem guardados no almoxarifado, para ir para as linhas de montagem, eles eram pré-testados. O cara não ia testar componente por componente, mas em cima de cada lote, existia uma estatística, existe um estudo estatístico para isso, que para cada lote, sei lá, de 5.000, você meça 20 peças aleatórias do lote, 30 peças aleatórias. Então, a pessoa não escolhia, né? Ela ia ali, ia pegando de forma aleatória, um aqui, outro lá, outro no fundo do baú, tal, e media essas peças. Se elas, por exemplo, se metade delas, tem uma regra lá, né? Se metade delas estivessem dentro da tolerância, fora da tolerância, já seria o suficiente para poder estar refugando, né? Ou então uma tolerância até tanto poderia ser admitida, maior que isso, né? Eles devolviam, não queriam nem saber, devolviam literalmente todo o material. E, consequentemente, quando devolvia, não ia ficar esperando a empresa da qual tinha adquirido os componentes estar trazendo outros componentes, né? Então, já fazia contato com a concorrência e já solicitava de imediato. Isso, alguns de vocês devem ter visto, é uma técnica, né, chamada just in time. Então, significa que a produção ela é feita, a aquisição desse material para produção, ela é feita no momento da produção. Inclusive, nas empresas hoje automotivas, são adotados esses sistemas e outras empresas também. Então, eu tenho a encomenda, eu vou produzir, e aí eu adquiro um lote, né? Eu tenho um lote de produção, eu adquiro o produto ali naquele mesmo momento. Então, eu tenho que ter a certeza do fornecedor. Escreve lá em cima. Não, professor, desculpa. Vontade. Pode Tudo continuar. bem? Posso continuar? Pode. Tá, chegou mais alguém? Não. Tá Só. bom. Sem problema. Então, olha, em cima de tudo isso aí, o que acontece? Eu tenho que ter um fornecedor que seja 10, que seja bom. Porque você já pensou eu deixar para adquirir o material, a matéria-prima, para produzir alguma coisa, e esse meu fornecedor falhar? Não posso. Então, tem que ter uma extrema confiabilidade. Então, para o just-in-time funcionar, eu tenho que ter esses fornecedores chaves, e eu tenho que fazer um estudo também de, eventualmente, se ocorrer a falha, de eu ter outros fornecedores que vão me suprir para que eu não incorra no atraso, né? Tudo isso é muito importante. Bom, aí a gente voltou a falar de TPM porque nós já tínhamos falado anteriormente. Então, a manutenção produtiva total, mas aí a gente tem também o termo do inglês, né? Total Productive Maintenance, né? É um conceito, e esse conceito aí é incutido na cabeça do funcionário, né? Que ele é responsável pela sua máquina. Então, numa tradução mais simples aí, né? Bem aportuguesada, da minha máquina cuido eu. Quer dizer, ele não vai cuidar da máquina na hora que ela tiver um problema extremo da manutenção, mas ele é orientado a fazer um checklist no início, né, da operação, no final também. É aquele cara que de ouvido ele sabe se tem um rolamento com problema, falta de lubrificação, etc, etc. Então tem um carinho especial. Isso tudo é feito um trabalho psicológico com ele. Não sei se vocês já se incorreram nisso. A pessoa explica lá que a máquina é tão importante para ele que ele tem que conviver de forma agradável para produzir. Isso aí, inclusive, é ligado à ergonomia, ao estudo da ergonomia também, se eu não me engano, NR 17 ou 18. Então, muitas vezes, ele passa mais tempo com a máquina do que com a própria família, né? Imagina um cara que trabalha aí, sei lá, 8 horas por dia, ele tem que estudar, né? Tem as suas outras atividades, chega lá, fica com a família, pouco tempo, porque depois o restante é descanso, ele está desligado, ele está dormindo, tal, já acorda cedo, vai trabalhar. Então, isso é uma realidade, fica mais tempo com a máquina do que com a família. Com quem você fica tem que ser o quê? Agradável, né? Senão você tem danos. Então,
é aí que a pessoa tem que ter essa consciência, né, pela TPM, cuidar bem da sua máquina para ter um bom convívio com ela. Já pensou uma máquina que está quebrando toda hora, o cara fica bravo, chega até a dar um chute na máquina, aí não dá, né? Então, esse conceito é bem-vindo nesse sentido. E aí entra um termo novo para o nosso estudo, que é a terotecnologia. Lembra o que era a terotecnologia, Rondinelli? Não, professor. Porque não é comum, né? Nós só vimos É, na aula passada e depois estudando ou acaba, na verdade, buscando a informação, estaria aí. Então, é um conceito que vem lá da Inglaterra, né? Ele adentrou aí a TPM, mas já existia antes. E ele determina a participação de um especialista em manutenção, um cara que sabe tudo de manutenção, desde quando a máquina está nascendo, entendeu? Desde o esquema da máquina ali, quando ela está nascendo, a todo o seu processo de fabricação ele acaba acompanhando, aqueles caras que andam com prancheta nas mãos, eu já acompanhei, né? Levantando dados, fazendo questionamentos, e até a hora da própria produção, a hora da própria produção dessa máquina, desse produto. Então, ele está sabendo tudo, né? Ele viu o produto nascer. Então, na hora de uma eventual quebra, quando começa a ter falhas, não vou dizer que ele vai saber tudo, mas é um sujeito que, por ser muito experiente, por ter acompanhado o nascimento do produto, ele vai ter muito mais facilidade de identificar defeito, de saber suprir a falha ali, do que aquele que simplesmente é contratado para dar conta de um processo que muitas vezes é complexo e que ele não tem assim uma noção mais profunda. Nesse caso, tem. Então, isso aí é a terotecnologia, tá? Obtém-se de equipamentos com a atualização tecnológica. Então, ele continua acompanhando, conforme vai atualizando, conforme vai modificando, ele consegue compreender esse produto, né, em todos os seus passos. Aí, outro problema era a parada da manutenção. Então, sempre foi uma preocupação constante, já era no passado, né? E aí, a gente vai buscando cada vez mais resolver esse impasse. A TPM, ela se coloca a isso. Qual que é uma possível solução para que você não tenha essa preocupação, né? E tenha a solução da parada para manutenção. Então, aqui, a gente, desde os anos 60 já existia, então, antes mesmo da TPM. TPM é anos 70. Então, nos anos 60 já tinha essa preocupação. Então, nós temos duas funções. Então, essas duas funções foram incorporadas à TPM, mas já existiam anteriormente, que eram as funções de planejamento e de programação. Então, vamos ver cada uma delas. No planejamento, significava conhecer os trabalhos, né, os recursos para executá-los e as tomadas de decisão. Então, olha, no planejamento, eu tenho que conhecer o trabalho, porque senão como que eu vou planejar se eu trabalho com tempos, se eu não sei qual é o desenvolvimento do trabalho? Eu tenho que conhecer para poder saber qual é o tempo que demora para então entrar no planejamento. Também os recursos para executá-lo. Se eu dependo de algum componente ou máquina externa, eu tenho que colocar esse tempo também para poder saber a máxima possibilidade de produção desse item. Senão eu posso incorrer, posso ficar na mão. E também eventuais tomadas de decisões. Uma das tomadas de decisões vai ser nenhum sistema que existe na TPM, que é o chamado PERT-CPM. São duas técnicas, duas tecnologias de tomada de decisões, uma é inglesa e a outra é americana. Elas se juntaram, formaram uma só, onde elas trabalham com o tempo que uma máquina demora para produzir em relação à outra. Então, você tem o tempo do processo que vai passar de um ponto ao outro, a função de cada máquina, a ordem do início ao final, e caminhos alternativos que você pode fazer o quê? Cortar caminho. Então, tudo isso são recursos para poder estar executando uma determinada tarefa se houver falha em alguma máquina que não seja essencial. Então, um processo que é redondinho, que ele demore, que ele tenha 20 processos diferentes para serem seguidos até eu ter o produto. Muitas vezes eu não preciso ter esses 20 itens
Na sequência, fazer o primeiro para ir para o segundo para ir para o terceiro. Tem alguns que eu posso estar invertendo, que eu poderia estar adiantando, ou fazendo em paralelo ao início da produção. Né? 3 coisas sendo feitas em paralelo, por exemplo, para poder se juntar em um determinado ponto, se encaixar, virar uma coisa só adiantada, e que não precisou ser produzida sequencialmente, mas de forma paralela. Então, quem trabalha nesse item é o planejamento, né? Nesse item dos recursos para executá-los e na tomada de decisões também. E aí eu dei o exemplo do PERT CPM, que depois a gente vê melhor o que é. Essas duas funções, uma delas eu já comentei com vocês, que foi o planejamento nesses itens, e a programação significa determinar aí, por exemplo, se eu preciso de uma manutenção, quem é que vai fazer a manutenção dessa máquina? Quem é que está mais atento? Quem é o mais experiente? Se eu estou precisando do funcionamento o mais breve possível, então eu vou mandar um técnico mais competente. Mas, devido ao meu planejamento e à minha programação, se aquele que era o mais competente estiver já comprometido, foi viajar, está fazendo um determinado curso, foi selecionado para poder fazer a manutenção de uma outra máquina, eu tenho que ter peças-chave na mão, mandar um outro. Então, eu tenho que ter o nome dessa pessoa que vai, desse técnico, com antecedência, a data e o horário que ele vai executar isso. Por quê? Porque através de uma requisição, avisando com antecedência, protocolando em outros setores, ele vai ser recepcionado como se fosse uma visita na sua casa. Então, outro setor já está sabendo o que é, para que é, naquele momento, o que teria que deixar à disposição. Então, a programação ela é muito importante, né? Necessita também de um plano de manutenção. Então, o plano de manutenção ele é muito importante. A gente vai ver logo o plano de manutenção. O que significa o plano de manutenção? Ele vai responder algumas perguntas. E vocês vão ver que esses 2 itens que nós passamos, né, do planejamento e da programação, eles vão estar respondendo essas perguntas. É interessante isso. Vocês vão ver agora no próximo slide que eu vou passar. Mas antes disso, para explicar isso aí, dá para a gente ver que o plano de manutenção ele vai incorrer para se responder essas perguntas, né? Como é que eu vou fazer essa manutenção? O que eu vou trocar nessa manutenção? Quanto tempo vai demorar? Quem que vai fazer? Quando vai fazer? E quanto vai me custar tudo isso? Então, são perguntas interessantes, né? São perguntas chaves, porque se alguma delas ficar dúbia, ou se eu não tiver a resposta, não vai funcionar de maneira correta o que nós vamos em busca, né? Essa meta vai ser uma meta furada. Então, olha só, as 3 primeiras perguntas, que são como, o que e em quanto tempo, elas são essenciais ao planejamento. Lembra que eu falei que tinha a ver com o planejamento e com a programação? Então, as 3 primeiras têm a ver com o planejamento. Então, eu planejo quando eu digo como que vai ser feita, eu tenho que planejar isso daí, o que eu vou trabalhar. Então, eu digo assim, olha, a fonte você, técnico, vai fazer a manutenção da fonte de alimentação da máquina. Não vai mexer em outra coisa. Então, ele vai sabendo o que tem que fazer, porque está diante do planejamento. E quanto tempo vai demorar? Eu tenho uma estimativa de estudo. E esse técnico já fez, sei lá, N manutenções dessa fonte. Eu sei que ele demora de 1 a 2 horas. Então, eu me programo. Então, se as 3 primeiras perguntas são essenciais para o planejamento, as 3 últimas são imprescindíveis para a programação. Então, olha, quem que vai fazer, quando vai fazer e quanto vai custar. Então, está tudo dentro da programação. Então, a gente fecha esse ciclo aí, ok? Agora, a gente tem um problema, né? Que muitas vezes, dependendo da empresa, se ela já tiver em maus lençóis aí, muitas vezes acaba acontecendo, o custo é um diferencial. Tem máquina que não compensa mais fazer a manutenção. O cara deixa de fazer aquele produto, porque ele tem um produto alternativo, por causa da máquina. Você anda por aí, você vê máquinas obsoletas que você fala, nossa, mas desse tamanho essa máquina,
Por que que pararam? Porque chegou uma hora que ela tinha dado tudo que ela poderia dar, e foi substituída por uma outra, ou muitas vezes se parou a fabricação de um determinado produto em detrimento de outro. Então, o custo da manutenção, ele vai entrar no preço do produto fabricado, eu já tinha comentado com vocês, vai decidir pela contratação ou não do serviço externo de manutenção. Por exemplo, eu tenho máquinas complexas, importadas, que os meus técnicos tentaram fazer a manutenção por um período, mas mais estragaram a máquina do que colocaram ela para funcionar. Tive sérias dores de cabeça. Aí um empresário, nosso amigo aí, indicou um técnico, inclusive era da Redondeza, para poder fazer a manutenção, super competente, que já atuou no exterior, e foi contratado, e em pouco tempo, por um preço bem viável, ele fez a manutenção. Então, eu vou decidir pelas próximas vezes contratar ou não o serviço externo de manutenção. Nesse caso, eu vou contratar o serviço externo em detrimento ao serviço interno, né? Mesmo que seja parcial para um único tipo de máquina, ou então, por exemplo, uma máquina que tem eletrônica analógica e eletrônica microprocessada. De repente, a parte microprocessada é interessante eu contratar alguém externo, e a parte analógica eu tenho meus técnicos internos que sabem todo o circuito de core salteado, porque já existiam em outras máquinas, eles têm módulos reservas, sei lá. Então, há essa possibilidade. Verificar a eficácia das ações de manutenção. Então, é importante que se faça a manutenção e essa manutenção, ela se mantenha, né? Porque eu posso ter uma manutenção eficiente, funcione ali no primeiro momento, mas não seja eficaz. Amanhã ela dá problema de novo. Então, de que adiantou fazer uma boa manutenção no momento, no outro dia dando problema? Alguma coisa está errada. Então, eu preciso da boa manutenção, mas que dure muito um prazo grande, né? Então, aí eu tenho eficiência e eficácia conjugadas. A substituição é pequeno ou grande reparo. Então, muitas vezes, não compensa se reparar um módulo, uma placa. Se compensa o quê? Trocar por outra. Então, se o preço é viável, se eu tenho, hoje em dia, essa possibilidade, isso é feito. Hoje em dia, eu tenho por colegas aí que trabalham com manutenção de aparelhos eletrônicos em geral, muitas vezes eles não conseguem fazer a manutenção dedicado de um dia para o outro, por exemplo, ficou lá 2 horas em um aparelho, não conseguiu, e esse aparelho, por exemplo, usa 3 placas eletrônicas, ele sabe que o defeito é na eletrônica, ele vai para onde? Vai para a internet, sabe onde? Mercado Livre ou similares. Procurar um aparelho igual, ele compra, ele adquire, ele investe para desmontar aquele aparelho, para usar aquele módulo, né, ou substituir o módulo danificado, ele vai conseguir pela substituição, né, pela troca, identificar o módulo danificado, ele repara a curto prazo, ele deixa o cliente contente, ele recebe pelo serviço do cliente, ele não cobra barato, o cliente pagou aquele produto que ele acabou adquirindo e muitas vezes ele ficou com o material pronto, 2 outros módulos bons para fazer eventuais manutenções em outros produtos. E nesse meio tempo, ele vai buscar o quê? A manutenção daquele que estava danificado. Só que com o quê? Com folga, porque não tem parte do pressuposto que não há uma demanda maior ali no momento. Então, isso existe, tá? Isso é uma constante, tem ocorrido. A estimativa dos custos da manutenção, eu tinha comentado nas aulas passadas também, ou na aula passada, que normalmente os custos eles se dividem, né? Por exemplo, empresas que eu trabalhei, a gente tinha assim, a gente tinha Mó 1, Mó 2 e Mó 3, mão de obra 1, mão de obra 2, mão de obra 3. Então, a mão de obra 1 era aquela que incorria na primeira hora de trabalho, era o mínimo necessário para o sujeito fazer o acerto no processo de reparo. Depois você tinha mão de obra 2, opa, demorou mais do que, sei lá, 2 horas e meia, então o problema é delicado, demanda muito tempo, de repente mais do que um técnico, então vou cobrar já de forma intermediária, seria mão de obra 2 o custo. E aquela atividade que ficou de um dia para o outro devido
a um problema maior, uma não identificação do defeito, é um negócio meio grave. Então, eu vou cobrar, ele vai incorrer no preço aí da manutenção na mão de obra 3, né? Agora, cada empresa, lógico, ela tem um estudo e ela tem uma possibilidade de alterações em cima disso aí. Então, pode ser uma hora, um dia, mais tempo, ou então não ficar só em 3 tipos de mão de obra, pode ser 5, 6, né? Variações de mão de obra 1 até mão de obra 6, etc, etc. E a exploração, né, de custos sempre, quando você solicita o custo, solicita a manutenção externa, é muito comum isso, inclusive adquirir as peças, isso eu peço até para vocês colocarem no TCC, vocês não vão cotar através de uma única planilha, vocês vão cotar no mínimo aí, ou então em média, são 3 planilhas. Eu tenho 3 fornecedores para mim optar pelo mais em conta. Por que é tudo isso, pessoal? Porque numa eventual análise mais aprimorada da sua atuação na empresa, vão ver que você não está esbanjando dinheiro, fazendo de qualquer jeito. Por quê? Porque com 3 planilhas eu tenho o quê? Documento formal. Eu tenho um documento formal para poder provar que naquele momento, aquele que eu optei sendo mais em conta, era necessidade. O preço daquelas peças procediam. Então, isso é uma constante. E o custo de uma falha, né, que era dado pelo custo direto e o custo indireto, que eram sempre provenientes dos dados coletados no setor, né, juntamente com seus custos. O que é isso aí? Eu tenho que os custos diretos da manutenção são a mão de obra que eu vou estar pagando, né, o contrato fixo da manutenção quando existe, né, porque além da manutenção que é feita normalmente, existe também contratos de manutenção. Passa o técnico lá uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, dá um tique ali nos itens, né? Ele fez uma manutenção, né? Uma preventiva ali de um contrato para evitar um problema maior. Isso chegou a acontecer muito com os computadores para empresas. Não sei se está ocorrendo ainda, mas as empresas, ao invés de terem o seu ativo próprio, elas adquiriam computadores que eram caros, né, no início, de empresas terceirizadas, e a manutenção era tudo responsabilidade dessas empresas. E aí, então, vinha alguém fazer essa preventiva, ver se estava usando corretamente, se o ambiente não era um ambiente insalubre, onde estava instalada a peça, etc, etc. Né? Então, nós temos aí a mão de obra dessa forma, os custos fixos da manutenção dos contratos, os custos de materiais e peças de reposição, também vai adquirir, normalmente as 3 planilhas, e os custos dos serviços contratados. Então, tudo isso está repercutindo na forma do custo direto da manutenção. E o indireto, o que é? O indireto é quando eu parei para produzir, e eu, além de estar pagando diretamente o técnico e as peças para fazer o reparo, lá na frente onde pingava o produto, não tem mais. Então, esse tempo parado, né, esse tempo de parada da produção, o chamado TP, é um custo indireto, mas que eu estou gastando, que eu vou ter que pagar por isso. E eu tenho o TM, que é o tempo de parada de produção, devido à manutenção. Então, por exemplo, a manutenção vai ocorrer em 2 horas. Só que até esse período de efetivamente se fazer a manutenção, porque o técnico estava viajando, porque por N motivos, ficou de um dia para o outro parado. Então, eu tenho o período da manutenção e o tempo da parada da manutenção como sendo sempre maior do que o tempo aí da manutenção em si, né? Então, eu tenho de custo indireto o TP e de custo indireto aí o TM, que é dado em reais, e muitas vezes com peças importadas, pessoas que são chamadas de fora, o custo em dólares, né? Conclusão, quanto maior o investimento na manutenção direta, maior é a tendência de redução dos custos indiretos. Ou seja, se eu tenho técnicos bons, eu tenho uma manutenção boa, eu não vou precisar ficar parando máquina para poder fazer manutenção, eu não vou precisar ficar contratando pessoa de fora da empresa para vir fazer a manutenção. Por quê? Porque a manutenção estava funcionando de forma conveniente lá dentro e eles pensaram em várias maneiras de suprir um momento de falha da máquina. E
com antecedência, não deixando ela paralisar. Beleza? Custos de mão de obra. Naquele momento em que eu tenho um técnico trabalhando, eu vou pagar ali o salário, né? Mensalistas, por exemplo, da chefia dele, está ganhando ali por mês. Os salários horistas, então, normalmente dos técnicos, né? Os treinamentos que são dados a eles, porque cada produto que se chega à empresa, normalmente vai ser feito um treinamento. O seguro de vida também está incorrendo nisso, então eu pago o seguro de vida para o meu funcionário, mas, além de tudo isso, embutido, porque a empresa não aparece dinheiro do nada, no chamado custo da mão de obra. Vocês sabiam disso? O seguro de vida está dentro do custo da mão de obra? Interessante, né? Sabia. É interessante, né? E muitas vezes você fala, ganhei da empresa, né? Já vi muita gente toda contente dizendo, ganhei da empresa o seguro de vida, né? Minha família agora tem algo a mais, tal. Realmente a pessoa fica contente, mas se foi feito seguro de vida, é porque há risco ali desse funcionário. E a firma prevendo tudo isso, né? Ela embutiu ali no custo da mão de obra que vai ser repassado no produto final. Olha como que é complexo tudo isso, né? Bom, os gastos gerais do serviço com a manutenção. Energia elétrica, lógico, né? Motores na máquina, suprimentos operacionais, reparos, manutenção, o almoxarifado que tem que ficar à disposição, não digo com todas as peças, mas com algumas essenciais, reparo de manutenção por terceiros quando há necessidade, o seguro que nós comentamos, os estagiários que são sempre pessoal de apoio e outros, né? Tô acabando, viu, pessoal? Beleza. Então, eu acho que não foi. Deixa eu voltar aqui a tela, descompartilhar a tela. Beleza. Então, eu acredito, pessoal, que não tenha sido muito desgastante, se bem que mais é para o Rondinelli, né, que a gente teria que estar perguntando. Em relação ao conteúdo, né, Rondinelli, que nós já abordamos na aula anterior, porque além de nós termos visto aí algo novo, alguns itens novos também, nós também retrabalhamos aí no sentido de uma maior assimilação. Beleza, Rondinelli? Não, beleza. Ok. Você, Gustavo, conseguiu compreender ou falei muito rápido? Tranquilo aí, Gustavo? Tranquilo, professor. Beleza. E o João? Tudo bem, Oi, João? tudo bom? Tudo bem? Tranquilo, isso aí eu escuto bastante, Peter. Questão Legal. lá na empresa, lá tem muito isso, manutenção Sim. das máquinas lá. Só que Provavelmente. pode falar. Não, diga, eu ia falar, provavelmente aplicam TPM ou similar lá, né? Que são coisas da manutenção Isso. recente. Mas comenta que é bom. Eu quero ver o comentário de vocês, sim. Não, lá tem um 5S, né? Só que não está Sim. implantado na nossa empresa. A nossa empresa a gente planta mais visada na parte da segurança, né? IPI. Ok. Mas para manutenção tem lá algum sistema que o pessoal deve estar seguindo. Mesmo que diga assim, nós não temos nada tão amplo, mas igual você comentou, tem o 5S, tem outras técnicas, então ele tem uma técnica própria, toda manutenção industrial possui a sua técnica própria, né? E aí é o diferencial para a empresa, né? Parar no mercado, como nós já vimos aí. Então, isso tudo é importante. Quer comentar mais alguma coisa, João? Não, lá também tem um checklist também, que é utilizado nas máquinas, né? Toda máquina que você for fazer. Tinha comentado já com você. Ok, Sempre verificar o checklist, né? Tanto sim, para ver o antigo cara usou, né? Para ver como é sim, que tá agora. Para aí, caso tenha algum problema, faz uma anotação, tem um bloco de notas lá, para assim resolver o problema, né? ok. Para não ter risco de se machucar. E Então, assim olha vai. só, isso aí que você falou, né? O check-in, o checklist, a parte do 5S,
tudo isso aí são partes que nós vimos da TPM. Então, se ela não tiver tão clara, né, aos olhos muitas vezes de vocês, para outros administradores num nível maior, talvez esteja. Por exemplo, vocês não vão saber que lá incorre na aplicação daquela técnica que eu comentei com vocês, que depois eu mostro, que é o PERT CPM. Mas alguém, quando se colocou as máquinas ali, pensando nisso, na parte da manutenção, elaborou um PERT CPM, que é transparente para vocês, vocês não sabem, mas na hora de uma eventual quebra de máquina, eles modificam todo um processo. Você já viu quando o trem vem na linha e eu quero mudar o trem de linha para fazer manutenção naquele pedaço que ele iria dar ali para frente? O pessoal faz uma inversão de linha, ele muda, e o trem segue na outra linha. Então, é um processo similar, né? O pessoal, eles mudam a parte da produção, mas de uma forma pré-estabelecida, já bem estudada em cima desse método, e a produção continua. Normalmente se cumprem os prazos. Mas por quê? Porque aplicaram um método. Isso não interessa para muitos funcionários, para muita gente, mas tem alguém da administração que aplica isso daí, que sabe bem como é que funciona. Beleza? Mas aos pouquinhos você vai entendendo melhor lá. Você pode dar uma cutucada lá no pessoal maior da manutenção, chefia, coisa assim, falar: escuta, é aplicado o TPM aqui, a técnica de manutenção TPM, ou qual que é, e vai descobrindo e traz para a gente aí também, às vezes, novos nomes, novas técnicas, o que agrega. É bom para a gente se atualizar também, tá bom? Ah, legal. Beleza. Ok. E você, Gustavo, sabe falar alguma coisa aí de manutenção ou chegou a atuar em alguma empresa que usasse algum sistema? Nós falamos da preventiva, da preditiva, da corretiva, da TPM. A gente pode falar de outras também, né? Falamos dos anos 60, que no Brasil já tinham algumas técnicas da TPM, mas ainda não era caracterizada a TPM, que aqui só foi incorporada nos anos 70, né? Beleza? Gustavo? Oi, professor. Tá. Você quer comentar alguma coisa da manutenção, Gustavo, em relação se você trabalhou em algum local que usava uma dessas técnicas aí, corretiva, preventiva, Trabalhar não, TPM? professor. Não entendi? Não cheguei a trabalhar com nenhuma até agora. Não Ah, cheguei a sim. trabalhar com nenhuma até agora. Sem problema. Vai tendo uma visão, né? Porque o dia de amanhã, se precisar, ou inclusive pode cair em algum teste e tal, já tem uma visão. Mas o pessoal sempre abrilhanta aí. O João sempre traz alguma informação para poder complementar da realidade com que ele trabalha. Ele trouxe hoje também, já trouxe outras vezes. O que eu estou sentindo falta aí é o França, porque o França também consegue dar uma visão legal aí da manutenção da empresa lá que trabalha, e o Rondinelli também já falou alguma coisa em relação às impressoras que ele trabalha. Então, é muito legal, fica bem ilustrado. Quer comentar, Rondinelli, alguma coisa aí? Não, é questão da preventiva, da nossa parte, né, ela é um pouco diferente, né, em relação às indústrias, né? Ah, então fala pra gente como é que é. Porque a nossa é assim, né, como a preventiva, o cliente, a gente faz vamos supor, vender o equipamento. A gente fala, ó, essa tal peça tem que trocar de 6 Aí ele, vamos supor, a gente programa para 6 para lá e fazer essa preventiva, né? E a Seria corretiva é então quando. uma preditiva, né? É, e a Sim, outra então, é quando quebra, ele chama a gente, dependendo do erro que ela dá, aí a gente vai com as peças similares ao que o erro dá para poder tentar resolver o problema, né? Então a gente entendi. leva assim algumas peças que estão relacionadas àquele erro. Às vezes nem sempre é aquelas peças. Ok, Às vezes é só uma sujeirinha lá, mas a gente já vai com a máquina meio desmontada para poder já resolver o problema. ok. E uma grande incidência são os cilindros, não são, que dão um problema? Não, na verdade elas não têm cilindro, né? São cabeça de jato de tinta, né? Ah, é verdade, a de vocês é de cabeça jato de tinta, eu tinha visto no processo, é verdade. Que aí o que dá Então, muito problema provavelmente essas são os cabeças dão cabeçotes, problema, né? né? É, são os cabeçotes. Sim. Né? Que às vezes É, entupimento? é entupimento. Aí às Não vezes por ser tinta grossa de uma qualidade, mas pelo ressecamento?
pelo ressecamento e às vezes pode ser algum problema de lote de tinta, aí pode acontecer de ressecar. Mas Sim, a legal. maioria do problema é de usuário, que deixa bater muito. Entendi. Você tem que usar lá uma ferramenta importada, que é a agulhinha de limpar fogão ou não? Para poder limpar, Não, para não poder dá abrir porque o. é micro, né? É Ah, micro, sim. vamos supor, num espaço de mais ou menos de 2 centímetros assim, vamos dizer, de um comprimento, dentro desse espaço tem 366 furos. Nossa. Então é verdade, a soma de pixels, né? Soma de pontos coloridos que te dá um colorido da E maneira como a é cor igual que deseja. imagina uma impressora Epson doméstica, aquelas cabeças de impressão, só que aquelas cabeças tem do mesmo formato, só que para impressoras grande formato, né? Ok. De que material que são essas cabeças na profissional? Praticamente são quase a mesma coisa, só muda algumas coisinhas nelas para poder, como ela vem tudo do Japão, Sim. né? Aí são algumas coisas, alguma resistência maior para poder aguentar as tintas, né? Porque as que vocês usam em casa é a base d'água, lá é a base solvente, né? Mas daí, no caso, eu acredito que a cabeça então não seja feita a manutenção, mas seja trocada, não é isso? Sim, é trocado. Porque chega um Legal. ponto que não tem mais como consertar, né? Aham. Mas se for algum entupimento leve, a gente consegue desentupir, mas caso contrário, é só um problema eletrônico mesmo do micropiezo. Entendi. E ela tem muito fim de curso nessas impressoras? E ela tem motor com motor servo, né? Com Sim. encoder já embutido dentro também. Ela tem um encoder também? Tem. Ela tem encoder linear e tem um encoder dentro do próprio motor também. Legal, hein? Tem o incremental e o linear? Tem o linear também. Que é da largura Você, da máquina. Você tem a máquina 3,20, eles são 3,20. nos treinamentos, vocês têm instruções, vocês entenderam direitinho como é que funcionava esses encoders? Falaram do código Gray para vocês, falaram, por exemplo, da roda que possui ali os orifícios para poder se fazer a leitura ou se parar no local ideal, né? Como se fosse um motor que pare num ângulo correto que você deseja, é muito preciso. Não sei se você chegou a ver alguma coisa assim, estudar alguma coisa assim. Eles não afundam muito nisso, né, no treinamento, né? Só mais a parte operacional e geralmente nunca só o linear que a gente troca mais, tem um sensor dele que a gente se troca por causa de sujeira mesmo. O do motor, como ele já vem meio que blindado, a gente faz a troca dele inteiro. Ah, legal, legal, entendi. Bom, então, olha, fiquei contente aí com a participação de vocês, numa dúvida que abrilhanta, legal, para não ficar tão cansativo, né? A gente passa o conteúdo de cada aula aí nesse meio tempo. Hoje, com a permissão aí do Rondinelli, aí eu repassei uma boa parte para vocês, mas consegui fazer o fechamento, que eram, acho que, poucos slides que estavam faltando da aula passada. Então, na aula que vem, a gente já vem com algo novo, mas esse aí já está à disposição aí para vocês, tá bom? Esse material está onde, professor? Ele fica tanto no Teams, como eu envio também na parte do SEI. Então, Sei, tanto né? por um como pelo outro, do SIM, né? Desculpa. Tanto por um pelo outro, vocês conseguem, porque quando eu termino ele, eu já envio para lá, beleza? Ah, Isso daí tá. já está desde a aula passada. Aí você vai ter lá um slide de PowerPoint, você só tem que ter o Office instalado no computador, tá? Quando você tem o PowerPoint, você abre normalmente e vai vendo slide por slide. Aí Então, você tá. pode lembrar do que a gente comentou alguma coisa, você pode digitar se quiser, ou na folha de caderno você vai anotando, faz um complemento, tá bom? Não, Mas, tranquilo. como diz aí, suave, é tranquilo para vocês trabalharem nisso, tá bom? Não, tranquilo. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, mais algum esclarecimento? Não, a gente já encerra hoje, tá bom? A prova Professor, só. Todo mundo tem que perguntar. Fala, João. não, deixa o Ronde, que é a mesma pergunta é a dele. A Era minha do pergunta é a Rondinelli? mesma. A Fala, É. prova Rondinelli. ficou para junho, né? Não entendi. A prova ficou para o mês de junho, né? Acabou ficando, acho que dia 2 ou dia 3, não foi isso? Dia No 2 ou dia início? 3, né? Acabou indo lá para frente. Então agora fica tranquilo, porque eu não vou complicar nada a vida de vocês. As questões estão bem simples,
né? O que a gente pode fazer, me lembra a partir da aula que vem, porque agora nós temos mais tempo, em cada aula, como são 15 questões, eu posso trabalhar com 5 em 5, pode ser assim? Só mandei os material para o seu lá, não sei se você recebeu, se está tudo certo lá. Não, sim, sim, mas além disso, por exemplo, mais aluno que tenha dúvida, tal, Sim. eu acabo comentando, né, e vocês ficam por aí também vendo, né, o que seria o correto. Inclusive, eu posso, na hora, estar pedindo para vocês lerem, comentando, e assim vai, tá bom? Então, em Se puder 3 tirar aulas, umas a dúvidas em gente... relação das perguntas que o senhor passou para a gente, seria interessante mesmo. Sim, sim. Então, eu mato. A gente pode combinar assim, cada aula não acaba não atrapalhando a aula falando de 5 delas, por exemplo. Aí no instantinho vocês têm todas, mas todos vocês que mandaram para mim e perguntaram dúvida, que tinham dúvida em nenhuma outra questão, como elas eram bem básicas, aí eu já respondi. Eu vou falando qual é a resposta para quem me pergunta. Mas de toda forma eu volto aí e esclareço para vocês. Mas são bem simples, né? Perguntas e respostas ali, tá tranquilo. E as outras atividades que eu tinha pedido para vocês, vocês viram que a gente não sobrecarrega, tudo coisa simples, né? Então, tranquilo. Tá bom? Não, tranquilo. Beleza. E o Gustavo, tá sossegado? Sem pergunta, Gustavo? Agora não. Tá Dá pra bom. entender jeitinho aí. Ok. Então, ó, eu vou desejar uma boa noite para vocês. Vou ser o último a sair, porque daí eu encerro a reunião que está sendo gravada. Então, vocês podem, se não tiver mais nada, vai se despedindo dos colegas aí e pode ir deixando o nosso recinto virtual aqui. E até amanhã. Gustavo, amanhã nós temos, nas 2 primeiras aulas, projeto de sistemas eletrônicos, tá? E depois, nas 2 últimas, nós temos a parte do TCC. Então, tenta acompanhar com a gente, ficar nessas daí, que também a gente trabalha com o material da mesma forma, tá? Tá certo, professor. Valeu, então. Então, aquela boa noite para vocês. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. Falou, professor. Boa Boa noite noite. aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Alô, Beleza, professor. bom. Professor, Aí. Tchau. Tudo de bom. ô professor, Oi. só Pode tirando uma falar, João. dúvida, só Pode fugindo falar. um pouco do eletrônica hoje, sobre a questão do projeto. Pode Sim. falar? Pode. Você pediu um vídeo, né? Simulando que ele funcionasse. É isso? Que o Ronde comentou comigo. Peraí. Eu não entendi. Fala de novo. Para essa disciplina ou para outra? Ah, Para já outra. entendi. Peraí, já entendi. Em relação ao projeto de vocês, é o seguinte: a gente já tem aí o pessoal do semestre, porque não é cobrado a parte de funcionamento de vocês, nada, nada. Então, a parte prática está isento, não tem que apresentar nada. Mas como a gente recebe, às vezes, de outros grupos, o pessoal comentando dos projetos. Se for possível no de vocês, eu sei que não tem motor instalado, solenoide instalada, tal. Não deu tempo da gente fazer nada disso. Mas parece que vocês chegaram a levar na sala de aula a caixa do projeto. Então, se fosse possível fazer um vídeo simples, apontando assim com o dedo, olha, vai acontecer isso aqui, nosso projeto vai ser isso. Vocês contariam como é que ele funcionaria, sem necessariamente ele estar funcionando. Se puder fazer isso, seria legal, para dar uma noção que uma das minhas turmas começou assim a fazer o projeto, e é um projeto inovador. É isso que seria legal. Mas você fica à vontade aí para perguntar, tá? Eu só adiantei para você ver que não é bicho de 7 cabeças, se for possível, né? Tranquilo. Não, dá sim. Eu vou dar um jeito de fixar, igual eu falei com o Ronde, cada um dos Legal? componentes e falar o que cada um vai fazer, o que cada um vai executar, Isso, isso. para noção. Isso se Beleza? tiver tudo na sua mão, você não precisar ficar saindo aí, porque não pode, né? E não ter necessidade de um colega se deslocar com outro. Se tiver fácil, aí você diz, ó, começa dizendo, isso aqui é o nosso projeto do PAI, do ano de 2020, né? No primeiro semestre, com o professor Vlamir. Aí você comenta, estamos em período de pandemia, então o que eu vou mostrar para vocês é o que vai ser esse projeto, né? Logo mais, mas funciona assim, tal, 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 tal. Entendeu? Coisa simples, você fala naturalmente, só para mostrar que vocês iniciaram o projeto
vocês estavam ponta firme aí, e quando a pessoa inicia, ela vai concluir, ela vai até o fim. Mas veio a pandemia, não teve como a gente fazer mais nada, tá bom? Beleza. Tá, joia. Beleza, só essa dúvida mesmo. Tá ok, Tá professor? bom, então. Então, obrigado de novo, aquela ótima noite. Valeu. Opa, Falou, boa professor. noite. Obrigado, boa noite. Tchau, gente. Tchau. Falou, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Falou, falou. Ok, ficou só você, Gustavo. Já saiu também? Não, o Gustavo saiu, beleza. Uma ótima noite, então, a todos aí, e o material fica à disposição. Agora, vamos encerrar, então, a nossa gravação.